Você já ouviu falar que um bem de família não pode ser penhorado? Pois saiba que essa afirmação não é absoluta. No vídeo de hoje você vai saber o que é um bem de família, quando ele pode ser penhorado, quando não pode ser penhorado e vai conhecer também casos práticos para você entender melhor sobre o assunto. Eu sou Carol Com e aqui no canal Não Me Engane você fica sabendo de todos os seus direitos como consumidor. Então, se você não quiser perder nada, é só se inscrever nesse botão aqui embaixo. O bem de família refere-se a um imóvel residencial onde uma entidade familiar reside. Ele é um local que serve de moradia e abrigo e proporciona o bem-estar dessa entidade familiar. A nossa legislação diz que para um imóvel ser reconhecido como um bem de família, deve constar esse detalhe lá no registro de imóveis ou ele deve ser declarado um bem de família por testamento. Acontece que nem todo mundo sabe dessa informação e nem todo mundo possui recursos para poder ir lá no cartório, para poder alterar a escritura, para fazer esse monte de coisa. Então, o nosso Poder Judiciário, para dar um tratamento igual a toda a população, não tem exigido essa condição de registrar no cartório para o imóvel ser reconhecido como um bem de família. Basta ele servir de moradia e abrigo para uma entidade familiar. Segundo a Lei 8.009 de 1990, o bem de família é considerado impenhorável, ou seja, ele não pode ser tomado para quitar dívidas em algumas situações. É importante dizer que, além do imóvel, outros bens também são garantidos, que são os bens que estão dentro da casa, já quitados e que são essenciais para a sobrevivência da família. Isso inclui, por exemplo, geladeira, fogão e outros itens do uso cotidiano. Acontece que para toda regra existe uma exceção. Então, existem casos em que o bem de família pode ser penhorado. Se você possui, por exemplo, alguma dívida de condomínio, saiba que o seu bem de família, o seu imóvel, pode ser penhorado. Afinal de contas, o valor do condomínio serve para manter a segurança e a infraestrutura do local onde várias pessoas residem. Quando o imóvel é utilizado como garantia de hipoteca ou financiamento, ele também pode ser penhorado. Isso acontece porque foi o próprio proprietário do imóvel que decidiu, que consentiu com que, se essa dívida não for paga, o imóvel será utilizado para quitar essa dívida. Outra hipótese em que um bem de família pode ser penhorado é nos casos de atraso na pensão alimentícia. Uma outra situação é quando há dívidas relativas ao imóvel, dívidas que pertencem ao imóvel, como o IPTU, por exemplo. Nesse caso, se o proprietário estiver devendo IPTU, o bem de família também pode ser penhorado para pagar essa dívida. Um caso que muita gente não sabe e acaba se dando mal por conta disso, perdendo a sua casa, são os casos de locação de imóveis. Se você for fiador de alguém e essa pessoa não pagar o aluguel, a sua casa, assim, a casa do fiador, pode ser penhorada para pagar essa dívida que nem vai te pertencer, vai pertencer a uma terceira pessoa. Uma outra situação é quando há uma condenação criminal em que a pessoa é condenada a pagar danos morais. Se isso acontecer, o bem de família também pode ser penhorado para pagar essa dívida. É bem importante que você esteja ciente dessas exceções para que você consiga assegurar o bem da sua família, para que você consiga assegurar a sua casa e o local onde vocês residem. É importante dizer aqui que quando a lei fala em entidade familiar, ela não está apenas se referindo àquele casal com filhos. Não, isso compreende várias gerações, avós, avós. Não importa se a família é composta de homem e mulher, 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 homem, homem, se só é uma mãe com filho, se só é um pai com filho, uma avó com filho, os avós com neto, não tem problema. Todas elas são consideradas entidades familiares e sim, o bem de família está protegido nessas hipóteses todas. Uma controvérsia que existe diz respeito à moradia nesse bem de família. Muita gente acha e muita gente fala que é obrigatório a família morar nesse imóvel. Porém, não é bem assim. E isso vai acontecer em que caso? Imagine, por exemplo, aquela família que tem um imóvel, é o único imóvel da família, e eles alugam esse imóvel para outra pessoa e vão viver dessa renda, desse aluguel. Nesse caso, o bem de família continua protegido.
porque esse dinheiro do aluguel serve para a subsistência da família proprietária. Uma coisa controversa também diz respeito aos imóveis de alto valor. Isso ainda não está decidido, tem decisões para todos os lados, tá? Quando o imóvel tem um valor muito alto, que também não tem essa definição de quanto é um valor alto, tem algumas pessoas que defendem que esse imóvel pode ser penhorado e uma outra corrente que defende que não pode ser penhorado. Então, nesse caso, se acontecer com você, você vai ter que ir para a justiça para tentar discutir qual é esse valor, o que é um valor alto e se o seu imóvel vai ser penhorado ou não. Uma coisa que muita gente me pergunta aqui diz respeito a quando essa família tem dívidas e quer vender o bem de família. Acontece o seguinte: se você está devendo, está sendo executado ou sabe que vai ser executado e você vender esse bem para ele não ser penhorado, isso pode caracterizar uma fraude à execução. E o que é isso? É quando você está devendo, você sabe que vão entrar na justiça contra você, ou você já está respondendo o processo, e você vende esse imóvel só para ele não ser penhorado. Você fica com dinheiro e fala, não, mas eu não tenho mais imóvel nenhum para ser penhorado. Isso é fraude, tá? Tem muita gente que fala que não é, mas não dê ouvidos para quem fala que não é, porque essa pessoa que fala que não é não entende nada de lei, porque isso é sim fraude à execução e você pode ser penalizado e uma penalidade bem grave por conta disso. Agora eu vou te falar um caso prático em que a família considerava o imóvel como bem de família. E esse bem de família foi penhorado sim para pagar uma dívida. Uma família estava construindo uma casa, tinha um terreno comprado e resolveu construir uma casa. Só que eles tinham um processo na justiça, um processo de execução, porque estavam devendo. E eles alegaram que aquela casa, embora estivesse em construção, não poderia ser penhorada porque ainda assim ela era o único bem de família que aquela família possuía. Só que o que acontece? Essa dívida que eles fizeram foi exatamente em lojas de materiais de construção para construir essa casa. Então, nesse caso, o STJ decidiu que pela natureza dessa dívida, pela dívida ter sido contraída para construir a própria casa, que a casa poderia sim ser penhorada. Que nesse caso não tem esse negócio de bem de família, não. A casa própria é um sonho para muita gente. É a moradia, é o abrigo, é o lugar que nos dá segurança. Muitas pessoas acreditam que essa casa própria, o seu único refúgio, está livre de algum dia ser penhorado, de ter que ser vendida para pagar alguma dívida a alguém, só que não é verdade. Então é bem importante que você preste atenção a essas exceções, volta lá onde eu expliquei, anote essas exceções, vê se não está acontecendo nada com você para você já proteger o seu patrimônio. Se esse vídeo esclareceu as suas dúvidas, me conta aqui porque eu quero saber. Deixa o joinha para mim e eu vou deixar um vídeo aqui bem interessante que você também pode assistir, porque provavelmente você não sabia de nada disso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.